Começando um programa especial de Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick, estou com Augusto Mafuz, Carneiro Neto e o nosso convidado especialíssimo, campeão brasileiro em 85 pelo Curitiba, ponta esquerda que hoje em dia a gente não vê mais por aí, Edson Gonzaga Alves Filho. Tudo bom, Edson? Como que você está? Tudo bem, é um grande prazer estar com você aqui, principalmente com o Mafuz e Carneiro, que são ícones aqui no esporte do Paraná de muitos anos, né? Acho que o esporte Paraná deve muito a esses dois aí. O Mafuz sempre metendo pau em todo mundo, né? Faz parte da personalidade, né? E o Carneiro, eu lia muitas crônicas dele na Gazeta do Povo. Né? Eu lia bastante. Bem. Então, dois homens muito importantes no Edson, esporte. Nesse ano, o título brasileiro de 85 do Curitiba completa aniversário, 40 anos, uma marca, né? Que muita gente, essa nova geração do Curitiba, não conhece, né? Quem estava lá, quem foram os jogadores, quem foram os guerreiros que venceram o primeiro título brasileiro aqui do estado do Paraná. Eu vou começar perguntando para você qual foi a chave para esse título e você hoje, se você anda na rua, o pessoal, a torcida do Curitiba te reconhece, como que é essa relação aí? O pessoal mais jovem sabem quem você é? Não, eu inclusive tenho ido ao estádio porque minhas duas filhas são coxa branca roxa, né? A minha filha mais velha tem meus netinhos e a gente vai num camarote dos ex-atletas lá e eu passei aí nos jogos, eu não ia, mas para fazer companhia a elas e tal, e estou gostando de ir. Eu descubro a idade da pessoa quando ela me reconhece. Eu falo, você tem mais de 50 anos, né? Muito boa, muito boa. Então, os jovens não conhecem a gente. Eu ando no estádio tranquilamente, sem ninguém me conhecer. É uma coisa normal, né? E o Brasil tem é do brasileiro, né? Ele não... Os ídolos, eles são esquecidos, né? Memória curta. Memória curta. Não é que nem os Estados Unidos, que é perdurado por vários e vários anos. Europa também. Sim. Você vê esse Copa do Mundo de clubes, quantos ex-atletas estiveram lá, né? Todos homenageados. Isso você tem toda a razão. Eu só quero contar então para a nova geração quem foi o Edson. Resuma para a gente, Carneiro. Olha, era um jogador excepcional. Não é à toa que ele jogou no Flamengo, no tempo do Zico, do Júnior, do Leandro, de toda aquela turma. Formado na Gávea. Exatamente. E passou uma passagem breve pelo Colorado e acabou no Curitiba. Formado na Gávea por Cláudio Coutinho. E numa geração de jogadores craques, né? absurdamente fantásticos. E, Edson, vamos então... para matar mesmo a saudade e informar os novos coxas brancas. E aonde ele jogou? Não. Eu quero falar da escalação do nosso time campeão brasileiro. O primeiro era o monumental Rafael Camarota, o goleiro. Verdade. Daí como é que era? Aí era André, Heraldo Gomes e Dida, né? Almir, Marildo e Tobi, Lela, Indy e Edson. Esses eram os titulares. E o banco de reservas? Interessante, eu pensava que o Marco Aurélio era titular desse time. Não, mas não. E tinha o Jairo, né, goleiro, tinha o Vavá, tinha Elcio, Marco Aurélio, Vicente, Paulinho, Serginho, tinha muita gente boa. E Enio Andrade, né? E Enio Andrade. E o Divonzir Frega. O Divonzir Frega, que eu adoro. Muita gente tem muita coisa contra o Frega pelo jeito turrão dele, mas ele é um cara muito autêntico e tirou água de pedra na preparação física. Né? A campanha do Curitiba foi interessante, porque ele foi crescendo gradativamente. Né? O pessoal não acreditava que um time fora do eixão, né? Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, chegasse ao título brasileiro. Mas foi uma competição muito interessante, porque era de chaveamentos, né? E o Curitiba foi tirando proveito disso, graças à inteligência do Enio Andrade, que criou o sistema de jogo, a preparação física excepcional e os jogadores. Porque se você pegar essa escalação, no plano individual, não tinha nenhum meia-boca, nenhum mediano. E nas suas funções... todos davam conta do recado. Poderiam dizer, o André era um menino da casa. Não, mas era um ótimo lateral. O Dida acabou na seleção brasileira. Falar o que de Gomes e Heraldo? O meio de campo era
harmonioso, armado. Aliás, o único falecido, lamentavelmente, dos titulares é o Tobi. Tem o Marildo. O Marildo morreu recentemente. Marildo morreu nesse ano. Morreu agora. Agora, veja bem, Edson, foi interessante, né? Para a gente nós não vamos reviver toda a campanha, mas aquele chaveamento, o Curitiba teve 2 vitórias antes da final com o Bangu, que eu considero decisivas e transcendentais. Para o Santos, no Alto da Glória, e a vitória sobre o Atlético Mineiro, concorda? Concordo plenamente. Para mim, os 2 jogos mais difíceis do campeonato foram os 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro era uma seleção. Só tinha um jogador que não era de seleção brasileira, que era o lateral esquerdo João Luiz, que era um baita de um jogador. Grande jogador. Né? Todos os outros jogadores eram de seleção brasileira. Então foi 2 jogos. E lá no Mineirão o jogo foi. E o Rafael fez defesas impossíveis. E esse jogo com o Santos teve um detalhe. Porque o Curitiba tinha que ganhar do Santos se o Fluminense ganhasse do Bahia no Maracanã. Isso. E o jogo do Fluminense com o Bahia terminou antes. Isso mesmo. E ganhou de 2-0. Isso. E aqui o gol foi o Lela? Isso. No último minuto. No último minuto. Numa jogada do Marco Aurélio. Me lembro até hoje. Eu transmiti praticamente toda a campanha do Curitiba naquela temporada pela Rádio Independência. E eu tinha, na final, inclusive, no Maracanã, ao meu lado, figuras icônicas na nossa crônica esportiva. O falecido Munir Caluf, comentarista, o Nestor Batista e o repórter o Foguetinho. Paulo Mosima. Então foi uma coisa muito dramática, né? A própria final, né? Nos pênaltis, né? Foi um campeonato sofrido, suado, né, Edson? Foi bastante, né? Eu também concordo. A gente, quando começou o campeonato, a gente não imaginava chegar numa final de brasileiro. O Fluminense tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, que também era um timaço, né? E o Atlético Mineiro um timaço. E tinha vários times, nós batemos todos. Nós batemos Corinthians, batemos o Flamengo, batemos o Cruzeiro, batemos o Atlético Mineiro. Então nós batemos todos os grandes. Porque muita gente fala, o final contra o Bangu. Exatamente. Pô, mas nós batemos na caminhada, nós batemos todos. Eu transmiti Curitiba e São Paulo no Morumbi, 1-0 gol do zagueiro Heraldo. Isso mesmo, de cabeça. No Serra Dourada, 2-0 no Goiás. Que era um timaço o Goiás. Sim. Naquelas fases finais, o Sport era muito forte. Sim, também. O Sport Recife. E daqueles jogos, o jogo mais sensacional que teve, que o Heraldo fez gol, qual foi? São Paulo. São Paulo no Morumbi. Aqui foi o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro. Esse jogo foi maravilhoso. Muito difícil, Eu conto uma história, o Rafael Camarote às vezes não gosta muito, mas ele acabou ficando meu amigo, né? Rafael, eu admirei muito o Rafael. Ele veio do Atlético Paranaense, com o Hélio Alves que trouxe. Ele, né? E nós recebemos ele bem e tudo. E teve um jogo no início do campeonato, o jogo contra o Vasco, lá em São Januário, nós perdemos com o Roberto Dinamite, Romário e tal. O Vasco também era um time bom. Só tinha time bom antigamente, porque os craques não iam para fora, né? Ficavam aqui no Brasil. Então todos jogavam nos seus times. E o Rafael foi contratado e jogou. E o Dida tinha sido contratado pelo Curitiba também e só treinou um treino e foi pro jogo. E recebeu uma bola nas costas, o Romário fez o gol e o Rafael abriu os braços no jogo, né? Reclamando dele e tal, não sei o quê. Aí nós chegamos no intervalo, no intervalo do jogo. Eu conto muito essa história. E eu, baixinho o Rafael, vocês conhecem, um monstro forte. E eu, Rafael, você tá pensando o quê? Aqui no Curitiba não é assim não, rapaz. Aqui todo mundo é amigo. Quando toma gol todo mundo. Quando faz gol todo mundo. Não tem nada que abrir os braços, pô. O cara chegou agora, chegou ontem. Você está pensando o quê? E o Rafael levantou e ia vindo para cima de mim, mas daqui a pouco eu vi que ele parou e recuou. Eu falei, nossa senhora, será que eu estou botando medo no Rafael desse tamanho? Mas atrás de mim estava o Jairo, o Heraldo, o Gomes, todo mundo. A guarda de honra, coxa branca. É isso mesmo, o Rafael aqui. E ali a gente via como os atletas do Curitiba eram amigos. E o Rafael também entrou nesse contexto. Pô, e a gente deve muito do título brasileiro ao Rafael. Foi muito decisivo, né? A partida que ele fez contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão foi uma coisa de louco.
E ele era corajoso, ele Exato. metia medo nos atacantes, né? Ele, quando saía decisivo para tomar a bola. O atacante que enfrentasse ele era problema. E as defesas maravilhosas que ele fazia no jogo, ele fazia em todo o treino também? Como que era? Fazia, ele era excelente goleiro. E depois ele dizia que era bom, né? O problema dele é que ele falava muito, mas depois a gente acostumou. E ele tinha um ritual no vestiário, era muito engraçado. Ele tinha 1 metro quadrado do vestiário, era dele. Porque ele botava os santos, a Bíblia, aquele negócio todo. Ele vinha com os perfumes e jogava em cima da gente para benzer a gente. Água benta. Mas era um troço fedorento, sabe? A gente, pô, Rafael, pelo amor de Mas Deus. afinal, o feiticeiro era o supervisor, Hélio Alves, ou o goleiro Rafael? Mas ele trouxe o Rafael e foi uma tacada Edson, e certa. Enio Andrade? A gente tem uma ideia do Enio Andrade como um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Eu tenho, assim, 3 treinadores para mim que foram espetaculares na minha vida. Primeiro foi o Cláudio Coutinho, estava acima do tempo dele, né? Segundo, o Enio Andrade. E o terceiro, o Cláudio Duarte, que eu vou contar uma história aqui rápida depois. O seu Enio Andrade estava acima do tempo dele. Ele fazia treinamento tático sem bola, só com os 11. E ele ia andando no campo. Isso você vê há 40 anos atrás. Então ele andava assim, ele imaginava, ele ficava com a bola na mão contra nós, os 11, e ele ia andando para a direita e ele falava lá: André, tá errado. Daqui você vai levar uma bola nas costas. Um lançamento de 30, 40 metros. Posiciona mais para dentro. Aí ele ia andando para o meio. No meio, Marildo, Tobi, vocês estão errados. Esse vai receber a bola aqui. Cara, era impressionante. Ele com a bola na mão. Era 11-0. E ele ia posicionando todo mundo conforme ele ia andando no campo. Ele ia posicionando a equipe toda como é que devia. E virou um movimento automático para a equipe, né? Cara, automático. Agora, o Enio Andrade foi um grande jogador, né? Diz que ele foi muito bom, foi né? Muito bom jogador, né? Era gaúcho. E eu tive muita conversa com o Enio Andrade nas viagens, principalmente. Que a gente viajava e ficava sempre no mesmo hotel, como eu era amigo pessoal do presidente Evangelino Neves, do Hélio Alves, o médico João Carlos Viale, o Frega. Então eu tinha um ambiente dentro do Curitiba fantástico. E eu convivia muito com esse pessoal. Mas as conversas com o Enio Andrade, principalmente quando o Curitiba entrou naquela reta de chegada, naqueles jogos mais difíceis, eu conversei muito com ele, eu senti muita confiança, sabe? Ele acreditava em vocês. E ele disse: eu acredito no meu trabalho, mas eu acredito nos meus jogadores. Porque você veja, na questão estratégica de jogo, o Curitiba contava com especialistas nas posições. O André e o Dida na ala. O meio de campo trocava bem a bola. Tinha o centroavante, o Índio enfiado, e 2 pontas excepcionais. O Lela pela direita e você pela esquerda. Agora me diga uma coisa, o futebol mudou muito, né, Edson? Não só taticamente, mas na forma de jogar, né? Sim, até porque os pontas, eles estão ao contrário, né? O ponta esquerda joga na direita e o ponta direita joga na esquerda, porque eles não vão mais para o fundo, eles cortam para o meio para bater ou para fazer uma tabela ou enfiar uma bola, como se diz hoje, entre linhas, né? Então, e hoje se corre 12, 13 quilômetros por jogo, né? Antes a gente corria 6, 8 quilômetros por jogo. A bola corria mais do que a gente. E o jogo era mais bonito. Era mais bonito. E como estou falando, os jogadores não saíam do Brasil. Todo time tinha 3, 4 craques no seu time. Né? O Flamengo tinha Zico, Adílio, Moser, ninguém saía, Tita, né? O Atlético Mineiro tinha Toninho Cerezo, João Leite, Luizinho, Reinaldo, não saíam, jogaram ali vários anos, né? Então eram times acima da média, todos os times. Edson, vamos fazer um resumo da tua carreira. Você é daquela geração do Flamengo de 80, de 81. 80. Eu comecei em 78 com Júlio César Leal, que era o treinador da base do Flamengo, também um treinador importantíssimo na minha vida. Ele formava os atletas, mas formava os homens também. Tinha preleções durante o dia. Depois o Cláudio Coutinho me chamou para o profissional, e aí eu fiquei no profissional, mas eu tive uma contusão grave, fiquei 8 meses parado no tendão peroneiro. E desses 8 meses parado no Flamengo,
Flamengo, quando eu voltei, antigamente só podia escalar 16. Era 11, o goleiro 12 e mais 4 vagas. No Flamengo, você imagina hoje você fazer uma relação podendo levar só 16 para o jogo no Flamengo. Pô, muita gente ia ficar de fora, boa, né? Então eu senti que já era o Carpegiani falou, isso 16, você está ficando muito fora do banco, acho que é importante você jogar depois da contusão e tal. Eu tenho um amigo lá no Paraná, que está no Colorado, eu acho que seria importante você ir. Eu concordei. Eu falei, não, então vai emprestado, depois você volta. Eu vim emprestado, fui artilheiro do time em 82 no Colorado, decidimos contra o Atlético Paranense, aquele timaço do Atlético, Jorge Luiz Brochado, Nivaldo, o Washington Assis, capitão, meu Deus do céu, Roberto Costa. Então perdemos o título e eu voltei e joguei no Flamengo, fui em 83, fui campeão brasileiro. Você estava naquele jogo? Eu não estava na final porque eu ganhei o 3º cartão amarelo contra a União Bandeirantes. Agora, quem era a pessoa no Colorado que... Mosquito. Avelino Abreu. Avelino Abreu. Que era amigo do Carpegiani. E aí voltei e joguei 12 jogos da campanha de 83 do Campeonato Brasileiro, mas também não fui titular. E aí o Curitiba chegou lá e o Flamengo falou, nós não te emprestamos mais, só vendemos. Você quer ir? Curitiba está aqui para te comprar. Eu falei, quero. Gostei daqui de Curitiba e tal. Eu falei, quero ir. E aí vim, comecei. Aí depois fui Curitiba 84, 85. Fui campeão brasileiro em 85. Curitiba me vendeu para o Cruzeiro na troca pelo Tostão. E aí eu fiquei 7 anos no Cruzeiro. Aí fui campeão mineiro 3 vezes, fui campeão da Supercopa da Libertadores, fui para o Inter, tudo com o seu Enio Andrade, que me levou. O seu Enio Andrade estava no Cruzeiro, depois o seu Enio Andrade estava no Inter, mandou me contratar, fui campeão gaúcho, voltei para o Cruzeiro, fui campeão da Supercopa e terminei minha carreira no Fortaleza. Joguei 8 meses. E tua carreira daí você foi para... Aí eu terminei, eu montei uma padaria, fiquei 2 anos aqui na padaria. O Ramires era concorrente do Aladim? Quem passou na minha padaria foi o Ramires, que é meu amigo, cara espetacular, e o Adilson Batista, que está no Cruzeiro hoje, foram os que me visitaram lá na padaria. O Ramires era uma figura, hein? Figuraça. Uruguaio. E ele virou treinador. E daí eu conversei com o Ramires na véspera de um jogo importante e ele disse, Carneirito, vou dar um banho de tática. Perdeu o jogo. Aí eu não era perdi todos os amigos, vocês iam me chamar para jogar bola, pô, eu chegava na padaria 6 horas da manhã, saía 10 da noite. Mas você metia a mão na massa lá também, ou não? Não, eu não, mas eu coordenava os funcionários e tal, então tinha que estar cedo e tomando conta, né? Aquilo me afastou de todos os meus amigos e tal. Daí o futebol feliz. Falou mais alto. Aí eu vendi a padaria, montei uma escolinha, e aí a minha escolinha teve destaque e tal, e aí o Curitiba, por intermédio do Tico, que assumiu lá a coordenação da base, me fez uma entrevista, me chamou para fazer uma entrevista, e ele gostou e me contratou. Aí eu trabalhei no infantil do Curitiba, fui campeão, fui passado para o juvenil, fui campeão, fui promovido para os juniores. Quando eu estava na Copa São Paulo, eu tinha acabado de ganhar do Vasco de 4-1, o João Santana era o treinador do Curitiba. Eles foram lá assistir o jogo, assistiram minha preleção no intervalo do jogo, e o Moro depois do jogo, olha, você vai para Curitiba amanhã, que você vai ser auxiliar do João Santana. João Santana caiu, assumiu o Bonamigo. Eu já tinha jogado com o Bonamigo no Inter, mas fizemos uma amizade, gostou do meu trabalho ali, e aí ele me chamou. Depois fomos campeão invicto, né? O último a botar o Curitiba na Libertadores foi o Bonamigo. E aí ele me chamou, Edson, você quer ir comigo? O Curitiba estava me formando para ser treinador do Curitiba. Mas como todo time, não sei, não reconhecia financeiramente, não me ajudava, eu estava com o mesmo salário, o salário era o mesmo da base. Aí eu falei, pô, eu vou com você. Aí fui, ficamos 21 anos juntos. E para onde vocês foram? Primeiro nós fomos para o Atlético Mineiro, pegamos o Alex Mineiro lá, jogadoraço, o Alex Mineiro, ajudou muito a gente. Nós metemos 5-2 no Cruzeiro, naquele da Tríplice Coroa. Mas perdemos o campeonato no critério, no jogo final. E depois fomos para Botafogo, Bahia, Portuguesa. Aí passamos 7 anos nos Emirados Árabes, que foi espetacular. Trabalhamos no Al-Shabaab, no Al Jazeera e no Sharjah.
E depois fomos para a Arábia Saudita, ficamos na cidade de Cobá, no Al-Qadisiyah. Depois voltamos, aí ficamos, o último trabalho agora foi no Remo, quando eu comuniquei aí, passamos o Remo para a Série B, mas depois saímos do Remo, o Remo caiu de novo para a Série C, voltamos para o Remo, foi quando depois eu comuniquei a ele que eu já estava cansado de viagem. E se aposentou. Aí eu falei, vou parar, já tenho algumas coisinhas, se eu não fizer nenhuma extravagância, dá para mim viver. Mas com essa experiência no Oriente Médio, você fala em árabe com uma fusa aqui? Não, árabe é muito difícil, só inshallah, mabruk, essas coisas assim. Nem eu consegui muito difícil. falar, aprender. O Edson, me diga uma coisa, muitos jogadores, né, campeões em 85, eles falam sobre a mágoa que tem com a diretoria, a questão da medalha, bicho que não foi pago. Isso. Para você, como que é essa situação? Foi tudo verdade, né? A medalha, nós temos uma medalha que foi o Oinareves, que era presidente da Federação Paranaense, fez uma medalha para a gente. Simbólica, sim. Simbólica. A medalha verdadeira a gente não sabe para quem foi, não recebemos. Da CBF, não recebemos. Prêmios, muitos jogadores não receberam. Você recebeu? Eu recebi porque a história é rápida. Eu tinha comprado um primeiro condomínio fechado que foi lançado em Curitiba, Mirante da Serra, ali depois da Coca-Cola, indo para as praias. E eu comprei uma casa. Eu dei um sinal. Eu fui lá. Eu dei um sinal e fiz em 48 vezes. A prestação era puxada. E quando nós fomos campeões, 2 dias depois eu fui no Evangelino. Eu peguei ele num dia bom, o Evangelino tinha isso. Se você pegasse ele num dia bom e ele gostasse de você, alguma coisa, ele de repente soltava alguma coisa. E eu falei ao presidente, essas 48 prestações dá exatamente o prêmio que o senhor prometeu. Pô, eu queria pagar a minha casa, que é um imóvel que eu teria para meus filhos e tal, para o futuro. Então, ele estava num dia bom, antigamente era datilografado, né? Mandou a secretária, fulano e tal, bate o cheque do Edson aí para ele pagar a casa dele. Eu recebi. Então, eu tive essa sorte. Já o Rafael foi no dia seguinte, pegou ele de mão, nem recebeu o Rafael. O Rafael queria matar ele. Até hoje ele reclama. Mas muitos jogadores não receberam. Principalmente quem saiu daqui não recebeu. Então, os jogadores são magoados, porque o Atlético Paranaense deu muito emprego para os ex-atletas campeões de 2001. Muitos trabalharam no Atlético, não sei se hoje ainda está, porque eu já estou fora do coisa, mas muitos trabalharam lá. Sim. No Curitiba, eu também tive a sorte de trabalhar, mas muitos não tiveram oportunidade e tem muita mágoa por isso. Nós não somos reconhecidos, o principal título que o Curitiba tem, né, o maior de todos, fez 40 anos, o Curitiba nunca fez uma janta. Vai fazer esse ano. Eu entrei em contato, eu e o Eliseu, com a SAF, que a gente, de tanto ir no camarote assistir jogos, nós começamos a conhecer um ou outro e tal. A SAF vai fazer uma homenagem no jogo contra o Amazonas, vai dar uma medalha para nós e mais um kit com a camisa que está escrita "Fui campeão primeiro". Mas o bicho não vão pagar. Não, isso é o que eu falo também, o pessoal magoado, que eu estou tentando trazer, eu falo no telefone, o Elson não queria ir, o Dida não queria. Pô, cara, vocês estão magoados com pessoas que já morreram. Já foi, né? Não fazem mais parte da vida do Curitiba. Então, se a gente não fizer hoje, por exemplo, 7 atletas já morreram. Quando for fazer com 50 anos, mais 7 ou mais 10 vão morrer também. Então, você tem que aproveitar agora. Não esquece dinheiro. Né? Dinheiro, se você não ganha, não vai ganhar mais. Não é verdade? Agora, nós podemos tentar colocar alguém lá, conversar com o CEO. Se você for na janta, é uma oportunidade, se o CEO do Curitiba for lá, da gente juntar, fulano, arruma um emprego para esse rapaz aqui, um exemplo, né? Para olheiro, tem tanta coisa que pode se fazer, sem ser no profissional, por entendeu? Isso que eu abri o podcast hoje perguntando se reconhecem, né? Os mais jovens e tal. Porque eu acho que, para vocês que foram campeões, o mais importante é o reconhecimento do clube, né? Da torcida. Mas a mágoa fica, sabe? A mágoa fica. A mágoa fica. Eu passei minha vida com jogador de futebol. Às vezes, o tratamento... É mais do que dinheiro. É mais que o dinheiro. Eu sei disso. Agora, você como ex-jogador, campeão brasileiro e torcedor do Curitiba, você se tornou um coxa branca, suas filhas, etc. Sim. Você sente que o Curitiba melhorou bem, está num bom momento? Eu concordo contigo que a Série B, o nível é muito abaixo.
muito abaixo. Eu tenho visto jogos, nossa, terríveis. Mas eu acredito muito no Moser, que é um da casa, né? É um coxa branca. É coxa branca também, né? Criado na casa, conhece muito da estrutura do Curitiba, o que é o Curitiba. Isso ajuda muito, né? E eu tive com ele agora para conseguir uma camisa para o falecido Marildo, para ele assinar a camisa e tudo. Pô, é um espetáculo, uma pessoa que eu vou torcer muito. E eu acho que o Curitiba está num bom caminho, porque ele tem uma defesa, trabalhou muito bem a defesa, e a Série B é isso, você tem uma defesa boa e dá umas esticadas e consegue o gol, ganha de 1-0 fora, excepcional. E eu acho que ele está fazendo isso bem. O Curitiba pegou, ele sabe trabalhar na Série B, o Moser. Às vezes o treinador de Série A vai para a Série B, não adianta, ele não sabe trabalhar na Série B. A Série B é diferente, entendeu? Então, e ele sabe trabalhar, está sabendo usar as armas que ele conhece bem. Só voltando ao título brasileiro do Curitiba, 40 anos atrás, eu e o Munir Khaluf não ficamos no Hotel Plaza, né? Sim, na Hotel Princesa Plaza. Isabel, ali no Rio de Janeiro. Copacabana Plaza? Não, era o Plaza Hotel. Os jogadores estavam no Plaza, Isabel. e nós ficamos no Leme. E o Munir era meio brigado com o Evangelino, que o Munir foi diretor de futebol, bicampeão em 68, 69, mas por causa do Francisco Sarno, treinador, ele encrencou com o Evangelino. Acabaram acertando na volta, no aeroporto do Galeão. No dia seguinte, Curitiba campeão, uma explosão de alegria, nós viemos no mesmo voo. Coincidiu, o voo da Cruzeiro, que era direto, das 16 horas. Chegou aqui 17h30, mais ou menos, a cidade estava em polvorosa, o aeroporto cheio de gente. E daí eu provoquei o encontro do Munir com o Evangelino. O Evangelino era meu amigo, eu fui cumprimentá-lo, porque depois do jogo nós fomos para um outro canto, eu, o Munir e o Nestor Batista. O Foguetinho sim ficou lá com o jogador e foi fazer festa. Nós fomos jantar em outro lugar. Aí eu chamei o Evangelino, está na hora de se acertar com o turco aqui, teimoso. O Evangelino, aquela cara dele, ele tirou o óculos. De quem que você está falando? O chinês, né? Ele disse, do Munir Khaluf. Ah, meu irmão. Daí o Munir cumprimentou ele, voltaram conversando, e eu voltei conversando com o Enio Andrade no voo. Que dia inesquecível, né? O dia seguinte. Foguetinho é meu amigo, inclusive, gosto muito do Foguetinho, né? Eu acho assim, eu tinha sido campeão brasileiro pelo Flamengo, mas a importância, porque o Flamengo chega nas competições, é um normal chegar na competição de campeonato brasileiro, tanto que acho que 5, 6 vezes campeão brasileiro, né? Mas a comemoração do Curitiba chegando na cidade é uma coisa que eu não esqueço até hoje. É um troço impressionante. O carro de bombeiro era um mosquito no meio de um oceano, cara. De gente, entendeu? Por isso é que a gente fala, nós jogadores, nós passamos uma vez na semana depois do Título Brasileiro, nós passamos uma tarde de autógrafo num banco da cidade, que o Curitiba deve ter ganho dinheiro para levar os atletas lá. Uma tarde de autógrafo. Nesse banco, nós saímos com a caneta. Nós ganhamos uma caneta. Pô, se é hoje, cara, é 200 mil para cada um, né? Para passar uma tarde de autógrafo num banco, né? Que a propaganda que foi feita, pô, nós saímos com a caneta. Cara. Naquele tempo era outra mercantilização, o marketing do futebol. A propósito, naquele ano, o Curitiba foi campeão brasileiro em julho e o Campeonato Paranaense veio em seguida. Isso. E o Atlético Paranaense foi campeão. Isso. Por uma coincidência histórica, o Hélio Alves foi campeão brasileiro como supervisor do Curitiba e como supervisor do Atlético campeão estadual. Aí resolveram fazer um Atletiba, que ia entregar as faixas de campeão, os atleticanos para o Coxa, e os coxas iam entregar de campeão paranaense para o Atlético. Fizeram, ainda bem que foi antes do jogo. Deu um quebra-pau, lembra, Edson? Eu peguei uma suspensão, eu fui vendido para o Curitiba, eu peguei uma suspensão porque agrediram o Bandeirinha. Sim. Porque o Rafael. O goleiro. Foi o Gomes que foi o Gomes. Ele botou na súmula e o nome do Gomes era Edson Gomes. E o meu Edson Gonzaga.
E o juiz botou na súmula Edson Gonzalez. Eu tomei lembro. 3 meses. Eu me lembro dessa passagem. Pô, cara, incrível. E o Curitiba me vendeu pro Cruzeiro sem o Cruzeiro saber que eu tava suspenso. E suspenso sem fazer nada. Como o Cruzeiro, a Toca da Raposa, servia a seleção brasileira, o Cruzeiro me contratou, forte, foi lá na CBF e fez um julgamento novamente, não sei o que aconteceu, falou, Edson, não, você tá liberado. Tá liberado. Eu me lembro dessa passagem. Você vê fazer um amistoso, né? Campeão porque brasileiro. A briga aconteceu por causa do gol do Atlético, que estaria impedido. Eu não me lembro quem fez o gol. Seu Nivaldo, quem fez? E o Rafael foi atrás do Bandeirinha. Rafael e o Gomes. Isso mesmo. Mas eu acho que quem deu foi o Rafael. Foi o Rafael. E o juiz botou na súmula Edson. Era o Bruno Zanotto, o árbitro, já falecido, e o Atlético ganhou o jogo, para todos os efeitos. Não terminou o jogo. Mas foi uma gozação na cidade daí. O Atlético ganhou do campeão brasileiro. Isso mesmo. E assim, a história do Atlético é rica por isso, né? Sim. A rivalidade. Como rival é excepcional. Eu fico chateado assim do Paraná não ter hoje um calendário, porque o rival tem que existir. Claro. Porque isso é a graça no futebol. Na minha família, a minha mulher, o meu enteado é atleticano roxo. A família toda dela são atleticanos. Então você vai almoçar lá, cara, só a irmã dela é coxa branca. Cara, é um pau lá, mas tudo na brincadeira. Claro. Agora mesmo, eu fui lá anteontem à noite, estavam os irmãos dela que são atleticanos. Ela falou, pô, vocês não vão falar do Atlético, né? Porra, agora eu sou líder. Porque, pô, vocês foram campeões da Sul-Americana, bora, tava terrível aturar o Atlético, né? Tava terrível. E os atleticanos são os dois aqui, né? Meu Deus, são chato, cara. Então, há essa brincadeira. O rival é importante ter o rival. Não pode torcer por o Curitiba estar na Série B e o Atlético na Série A. Tem que estar os dois na Série A. Entendeu? Isso eu sou a favor. Minha esposa estava falando, pô, você é flamenguista, está torcendo pro Fluminense? Claro! Pô, é um brasileiro que está lá, nós temos que torcer pro Fluminense. Pô, só falam de europeu. Imagina se o Fluminense chegar à final. Sim. Então eu estava torcendo que nem louco pro Fluminense, apesar de ser Flamengo, entendeu? Ô Edson, pra gente finalizar aqui, o Carneiro estava narrando lá no Maracanã. Mas antes de finalizar, só diz aí quem que sugeriu o convidado. Aqui, ó, Mafu sugeriu. Mas não porque você é uma figura... histórica, é que eu tava com saudade de você e queria te ver. Mas foi meu advogado. Mas de quem que ele não foi advogado? É verdade. Eu queria vê-lo, eu tava com saudade de você. Mas sempre foi bem engraçado, assim, sempre pro jogador de futebol, ele sempre tratou a gente muito bem, ajudou muitos jogadores. Então vamos lá finalizar. Então, o Edson, eu ia te perguntar o seguinte, na noite de 31 de julho, lá no Maracanã, né, 90 mil pessoas, o Carneiro estava lá narrando. O time do Bangu já entrou de salto alto, já achando que tinha vencido o jogo, né? Já estava nesse clima, assim. Como foi a preleção de vocês? Como foi o vestiário para vocês entrarem e vencerem o título? E como foi o jogo? Excelente. Pois primeiro a gente estava indignado de ter um jogo só no Maracanã, a gente queria jogar no Couto Pereira, tinha que ser 2 jogos, e era um jogo só e no Maracanã. Pelos critérios, o Bangu levou essa vantagem. Só que o Bangu pegou times como o Brasil de Pelotas, essas coisas todas. A gente estava bem indignado com isso. Outra coisa que motivou, e isso motivou a gente, porque a gente estava acostumado sempre com dificuldade. Muita dificuldade, desde 84. E aí a outra coisa que motivou, a gente vendo televisão, no programa de esporte, o Moisés estava sentado comendo camarão e tomando chopp e falando que ia ser tranquilo e tal. Aquilo a gente ficou revoltado com aquilo. Moisés era o zagueiro. Era o zagueiro treinador do Bangu. E o presidente era o Castor de Andrade. E o Evangelino Neves ficou preocupado com a questão da arbitragem. E não por acaso apitou o jogo o Santista, igual o Evangelino, o Romualdo Arpe Filho. Uma arbitragem equilibrada. Aí o Moisés estava tomando chopp, comendo camarão e deu uma entrevista no esporte, na televisão, dizendo que a gente ia comemorar bem, porque toda a torcida do Rio de Janeiro estava unida em favor do Bangu,
que o Bangu tinha a melhor campanha e tal, e a gente achou aquilo um absurdo, né? E aquilo nos motivou muito mais. E o seu Enio aproveitou isso na pré-eleição e também falou. Né? E falou de tudo que nós tínhamos feito, da caminhada, como foi difícil, que nós tivemos derrotas amargas, uma contra o Internacional, uma goleada de 4 que nós tomamos contra o Inter lá no Beira-Rio. E ele foi falando isso tudo foi motivando a gente. E aí ele falou da tática, do que a gente não mexeria em nada, do que a gente vem fazendo, que a gente era de muita luta, de muita garra, que a gente tivesse preparado para pegar uma torcida de 90, 100 mil pessoas contra, mas que ele confiava na gente, por tudo que a gente fez, e que ele estava muito feliz de participar da decisão. Você em campo prestava atenção no ambiente ou você estava ali concentrado? Muito. O jogo contra o Atlético Mineiro, para mim, foi o mais difícil. E o jogo contra o Atlético Mineiro, como eu falei, o Atlético Mineiro só tinha um jogador que não era de seleção, todos os outros eram. E no jogo lá no Mineirão era aniversário do Nelinho. 90 mil pessoas cantando parabéns para você, pro Nelinho. E eu olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, vou enfrentar um Nelinho, ainda é aniversário, dia do aniversário dele. Isso tudo a gente vê. A torcida ajuda muito o jogador. Muito. Quando é a vaia, quando você vai jogar fora, a vaia do time adversário, é uma motivação para o jogador. O ruim é você tomar a vaia do seu time. Por isso que eu sou contra a vaia do pessoal. Eu sei que é uma coisa normal do torcedor. Ele vai lá, fica revoltado, que ele quer ver o seu melhor e você às vezes não dá o seu melhor e ele fica revoltado. Então ele desabafa ali, te vaiando, te xingando e tal. Mas você ser vaiado e xingado pelo torcedor adversário, sem problema, até motivação. Agora, você ser vaiado pelo seu torcedor é muito ruim. Então a preparação foi ótima e o seu Enio pegou, porque a gente era para voltar para Curitiba. O seu Enio falou, não, nós vamos direto para o Maracanã, se a gente voltar para Curitiba a gente perde o jogo. Vamos direto para o Rio de Janeiro. E nós treinamos pênalti. E eu fui muito mal nas cobranças de pênalti. Então não estava na lista de batedores de pênalti. Mas o seu Enio usou 2 substituições e tirou um dos batedores de pênalti, que eu não me lembro quem é. Quando acabou o jogo, a prorrogação, eu vinha saindo com o André e o seu Enio falou assim, eu estou precisando de um batedor de pênalti, está me faltando um. Eu falei, eu bato. Ele olhou para mim assim, não sei se ele ficou meio assustado, mas ele falou, você bate? Eu falei, bato. Qual pênalti você quer bater? Eu falei, tanto faz. Pode ser o terceiro? Pode. Aí eu fui, não era para mim cobrar o pênalti. Sim, foi lá e fez. Então a gente sabia, e eu me sacrifiquei também, porque taticamente ele falou, Edson, o lado direito do Bangu é muito forte. Marinho. Você voltava muito. Você vai ter que ajudar muito o Dida. Muito, muito, muito. Se a gente anular aquele lado ali, a gente vai ter grandes chances de vencer o jogo. E nesse jogo, eu vejo o videotape, cara, eu acho que eu não fui uma vez na linha de fundo. Eu corri muito atrás do Marinho, eu e o Dida. E ele era um jogador espetacular. Sim. E estava numa fase muito boa, né? Então foi muito sacrificante para mim. Eu terminei o jogo bem cansado mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Muito bem, meus amigos. Então, para matar a saudade aí do Mafuz, Edson Gonzaga está aqui para... Quem está matando saudade sou eu. Gosto muito dele. Muito bem, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito legal bater esse papo com você, Edson, relembrar, né, essa história toda. E é uma forma também da gente fazer uma homenagem, né, da gente não deixar a história esquecer, né, quem estava lá em campo, quem fez o Curitiba se tornar campeão brasileiro. Edson, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Carneiro e Mafuz. Tchau, tchau. Legal.